Apesar da oscilação do Guarani nas últimas rodadas, a confiança do elenco no acesso permanece a mesma. A gente tem chance, enquanto tiver chance, eu sou o primeiro a levantar a mão e dizer que eu acredito e tenho fé de que ainda é possível, que a gente ainda pode e que a gente, não só eu, mas o nosso grupo inteiro acredita nisso. Sem vencer as 5 rodadas, o Bugre ocupa hoje a 8ª colocação da Série B, 4 posições abaixo daquela em que estava quando venceu pela última vez. Peça fundamental no elenco alviverde, Lucão admitiu o mau desempenho do Bugre nos últimos jogos, dizendo que a equipe perdeu combatividade dentro de campo. Ganhar duelos, essa é a palavra certa, ganhar mais duelos, ganhar mais divididas, porque a gente fazendo isso, a gente sabe que com a bola o nosso time é muito bom, o nosso time tem qualidade, o nosso time pode ser superior às outras equipes. Passando pelo maior jejum sem vitórias desde a chegada de Humberto Louser, o elenco alviverde também passa pela maior seca de gols dentro de um campeonato nos últimos 13 anos. Há 4 rodadas sem marcar, o Bugre sabe que aprimorar o sistema ofensivo é o principal ponto a ser trabalhado nessa semana de preparação. É a nossa, vamos dizer, a nossa última chance. É isso que nós temos e é dessa forma que nós temos que encarar. Então, acredito que esse seja o caminho e acho que foi isso que o Humberto quis pontuar ali quando ele para os treinos, quando ele quer orientar, quando ele quer corrigir alguma coisa que ele entende que a nossa equipe está fazendo que não tá encaixando naquilo que ele pediu. No treino aberto realizado na manhã de ontem, Humberto Louser promoveu um trabalho tático, dividindo o grupo de atletas. Pegorari e Lucão, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam à equipe titular e fecham um sistema defensivo ao lado de Diogo Matheus, Alvarinho e Mike. Recuperado de dores no joelho, Regis participou normalmente da atividade e deve ser relacionado para o duelo contra o Criciúma. Por outro lado, Bruno José segue no departamento médico tratando de um problema no pé. O atacante é dúvida para a partida da próxima terça. Com apenas 11% de chances de acesso, o Bugre precisa vencer as últimas 3 partidas que restam para voltar à elite do futebol nacional sem depender de nenhum resultado. Ela é muito boa, a gente pode ter surpresas aí surpresas positivas dentro do jogo e dentro dessas 3 últimas rodadas. Então, assim, pode ser que já estão nos tirando aí, né, dessa briga do acesso, por ter outros clubes já com 60 pontos, mas a gente vencendo o Criciúma, a gente sabe que o cenário ele muda novamente, então tudo é possível e a gente vai continuar acreditando até o final. Bem, vamos comentar sobre o Guarani. Bugre ontem treino aberto e o técnico Humberto Louser fez lá experiências, né? Colocou o Isaac no na primeira parte do treino e na segunda parte usou 2 centroavantes, além do Derek, também o Bruno Mendes. Claro, o Guarani tem aí o retorno do Pegorari, essa já é uma alteração certa, e a outra alteração certa é o Alan Santos. Foi expulso, mas o Lucão estará de volta. E aí na primeira parte do treinamento, o Humberto Louser colocou o Alvarinho junto com o Lucão. Na segunda parte, ele tirou o Diogo Matheus, trouxe o Alvarinho para a lateral direita e colocou o Valber para atuar na zaga ao lado do Alvarinho. Aliás, ao lado do Lucão. Então, primeira parte, Alvarinho e Lucão na zaga. Segunda parte do treinamento, Alvarinho na lateral direita, no lugar do Diogo Matheus. E na zaga, Alvarinho com o Valber. O que vocês preferem aí? O time da primeira parte do treinamento ou o time da segunda parte? Eu prefiro o time que ganha do Criciúma. Esse é o time, independente de quem jogue, Batista. Porque a gente vem aqui, tudo dentro, defendendo tese. É o trabalho da gente, né? Chega na hora do jogo, aquela tese que é muitas vezes óbvia, né? Olha, tem que jogar esse. Todo mundo sabe que tem que jogar aquele, mas o cara não rende. E esse é o problema principal do Guarani. Alguns jogadores nos últimos jogos pararam de jogar. Aí tem a tese do torcedor, né, que a gente respeita, mas eu não posso concordar com isso, né? E eu estou tocando esse assunto que agora, na nossa área, que vai ao ar na Bandeirantes todos os dias às 11h30 da manhã, a gente defendendo. O Guarani, Carlos Henrique, não quer subir.
prefere ficar na Série B. Nossa. Aquelas teses, né, que eu não sei onde que as pessoas têm essas informações, mas de qualquer maneira, como a internet virou há muito tempo terra de ninguém, então todo mundo fala, né, todo mundo escreve, como se tivesse a menor qualidade e condição para fazer sobre futebol. Mas voltando ao Guarani, eu quero dizer que isso não existe. Né? Infelizmente, o time do Guarani começou a ter problema, eu não vou falar oscilar, problema na parte principal do campeonato, que é a reta final, com cartões, contusões e por má fase de alguns jogadores. E está muito claro o que está acontecendo. Todas as vezes que o Humberto olha para o banco, coloca um reserva para jogar no lugar de um titular, o time, pum, vai de bico na parte técnica. É isso que está acontecendo. Além do que, os times estão mais desesperados, os times estão necessitando muito mais. Então, aquela mobilização, garra, que a gente acabou de falar da Ponte, todo mundo que ainda pode se salvar está fazendo. Os jogos ficaram mais difíceis. Lembra aquilo que a gente defendia no primeiro turno? Olha, todos nós três falamos. Olha, façam o maior número de pontos possíveis no primeiro turno, criem gordura, porque o segundo turno é mais difícil. Histórica, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Eu não esperava um campeonato tão equilibrado como está sendo. Agora, olha a Série A, por exemplo, o que está acontecendo. Negócio maluco. Olha a Série B, o que está acontecendo, que negócio maluco. Faltando 3 rodadas nos campeonatos da Série B anteriores, a gente, no mínimo, já tinha um encaminhamento. Hoje, nem o Vitória, que está praticamente, mas não está garantido. Nem o ABC, que é o último, ainda tem chance matemática, só faltam 3 jogos. Precisa explicar mais alguma coisa? Agora, mesmo assim, diante de todo esse cenário, com Alvarinho ou sem Alvarinho, com o Jorginho no gol, com o Pegorari, eu tenho a torcida para que o Guarani vença o próximo jogo. E tem capacidade para isso. Ô Gregor, porque é o seguinte, olha, o Guarani tem tido 2 problemas. Um vulnerável do lado direito, nas costas do Diogo Matheus. É um lateral que apoia muito. Com o deslocamento do Alvarinho, ele vai trancar aquele setor. É um jogador de maior marcação. E tem tido problema na frente por causa da seca de gols. Então, essa alteração que ele fez na segunda parte, colocando os 2 centroavantes, que são os 2 artilheiros da competição. No caso, o Derek marcou 9 gols, só que marcou 8 no primeiro turno. No segundo turno, marcou 1 só. E o segundo artilheiro é justamente o Bruno Mendes. Então, talvez o técnico esteja tentando buscar, com essa alteração, uma configuração para resolver os 2 problemas principais do time. Ou um equilíbrio, né? Um equilíbrio tático. Agora, é bom a gente dizer o seguinte: o CH estava falando, tem algumas peças importantes que não estão rendendo. Por exemplo, o Diogo Matheus, né, que perdeu aí a posição no segundo tempo do treino. E é absolutamente normal se apareceu o Alvarinho na lateral direita. E o Humberto deve ter tido uma leitura da equipe do Criciúma, né, que tem esse lado esquerdo de ataque forte. Então, olha, eu preciso ter um pouco mais de peso na marcação aqui, porque senão eu vou ter problema. É essa leitura que deve estar tendo o Humberto. Agora, se você perguntar para mim qual das 2 escalações é a melhor é aquilo que o Humberto espera para a partida, para aquilo que a leitura que ele fez do time adversário, né? Só que se aparecer o Alvarinho na direita, eu não vou me surpreender. Porque, infelizmente, o Diogo Matheus, que é um baita de um jogador, é um cara que é uma referência, né? Já foi capitão do time, ou é ainda, não sei, né? Mas não está bem. Ele, o Mike, não está legal. O Alan Santos também, que é um zagueiraço, não está bem. Né? O Bruninho, né, que está com problema físico lá também. Então, assim, o Derek, você estava dizendo agora, que não vive um bom momento. Agora, se fechar, se tiver empenhado, se tiver com o mesmo foco, se tiver concentrado, e acho que essa mobilização do Humberto para esse time, mobilização para o acesso. Cara, não existe isso que o Guarani não quer subir. Gente, como não quer subir? O torcedor que pensa isso deve estar ficando louco, não é possível. Não existe isso. Estou falando porque já passei por isso 20 anos da minha vida. Não existe. Não tem essa conversa que, não queremos subir. Não existe isso. Para, isso aí é assunto, carta fora do baralho. O Guarani precisa se mobilizar. Está concentrado e está vislumbrando ainda o G4.
Porque aparentemente o que me deixou a entender é que chegou no GECO. Aí houve aquela, sabe, quando dá, ó, chegamos. E aí não, meu amigo, aí é que você tem que ter mais força. É aí que, ó, chegamos, enche o pulmão e encara. Faltou isso pro Guarani. E tem um detalhe importante, acho que cabe nesse bate-papo nosso, é que essa possibilidade existe, Derek e Bruno Mendes, porque o Bruno José provavelmente não vai jogar. Isso é importante colocar, não é isso, Batista? Porque tecnicamente... O jogo ainda é na terça, né? Ainda tem um tempo aí de recuperação, mas ele está com uma proteção. E o problema é o seguinte, ó, o Bruno José está com os 2 pés avariados. Ele estava com um problema no pé esquerdo, tanto é que ficou no banco lá em Londrina. Entrou só no segundo tempo. E a pancada do Mocelin foi no outro pé, no tornozelo direito. Então ele ficou com os 2 pés avariados. Ainda é na terça, repito. Mas dificilmente terá condição de contar com o Bruno José. Porque senão fica a conversa de maluco, né? A gente sugeria aqui, por exemplo, o Bruno Mendes deixou de ser titular por causa de quê? Não rendeu, não estava legal. Aí voltou o Derek. Agora tem muita gente questionando por que o Derek não é substituído porque também não está bem. Ah, então é o seguinte, vamos pôr os 2 juntos. Espera um pouco, gente. E por que isso pode acontecer? Porque o reserva do Bruno José não dá conta. Eu falei isso agora na Rádio Bandeirantes. Pergunta do ouvinte. Infelizmente, outras vezes aconteceu positivamente. Mas na janela, os jogadores que o Guarani contratou não deram conta, Batista. Não acrescentaram. Toda vez que o Humberto olha para o banco, tirou o time titular. Os 11 que tem jogado, infelizmente, aqueles que chegaram na janela aí, tiveram oportunidade e não deram conta, pelo menos por enquanto. O Lucas Drubis, que trouxe aí na janela, trouxe o goleiro. Esse deu certo, né? Douglas Borges. Né? Todas as vezes que ele entrou, trouxe. Como é que chama o rapaz? Como é que é? Lucas Drubisky. Então, mas o Lucas precisava vir falar também, né? Então, é o seguinte, olha, Lucas, até agora, isso que o CH falou é uma verdade, os jogadores que ele trouxe não luziram. Ele trouxe aí o Pablo Tomás, veio lá do RT. Robinho também. Veio com uma grande expectativa. Entrou num jogo contra o Vila Nova, até marcou o gol do empate, que foi importante. Virou nada até agora. Não aconteceu nada. Nada. Iago Teles. Também nada. Não aconteceu nada. Aí Robinho nem está sendo nem relacionado, está sendo relacionado. Não funcionou. Também não funcionou. Agora né? Vocês estão colocando uma possibilidade. Trouxe o lateral direito também, o Kaique Silva. Eu não estou aqui duvidando da origem. O Louser está querendo da colocar informação. o Alvarinho na lateral direita e tem um especialista, que é o Kaique Silva. Vai tirar o capitão do time e não está sendo aproveitado. Vai tirar o capitão do time. Eu não estou duvidando da sua informação, eu estou fazendo um exercício para todo mundo pensar. Vai tirar, que está em uma fase, o Diogo Matheus, capitão do time do Humberto, para colocar um back improvisado de lateral, jogando em casa, precisando ganhar. Mas é o que o Gleger falou, né? O Humberto deve ter feito uma leitura lá do Criciúma, lá do esquerdo forte. Não estou duvidando da sua informação, não estou duvidando. O negócio está vazando, você tem que colocar lá uma rolha para fechar o vazamento. É um exercício aqui para a gente conversar sobre. E às vezes você fecha um lado aqui, trazendo o seu adversário para abrir um caminho pelo outro lado. Faz parte da estratégia, faz parte. Mas eu acho que assim, Batista, teve essas mudanças, mas eu acho que de início vem o Diogo Matheus.